Bem-vindos de volta à disciplina de Química Analítica Marinha, e essa é a continuação da aula sobre gravimetria. Nós vimos na aula passada a respeito da precipitação como um método, né? Nós fizemos a introdução, mostramos um pouco o que era a gravimetria, dividimos, né, a gravimetria em 4 tipos e falamos do primeiro tipo, que é a gravimetria de precipitação. Na aula de hoje, nós vamos seguir essas análises e vamos falar agora do método de volatilização. Nesse método, então, o analito ele é removido da solução porque ele forma uma espécie ou gasosa ou que facilmente é volatilizada por aumento de temperatura, e aí se perde então esse material para a atmosfera, e aí pela diferença de massa a gente sabe quanto de analito tinha. Então a gente pode volatilizar um composto e usar uma substância adsorvente também, o absorvente, né? Mas geralmente um material adsorvente, que vai receber então esse composto volatilizado, e aí pela variação de massa do adsorvente a gente tem então a determinação do nosso analito. Um exemplo aqui, a gente tem a nossa amostra, por exemplo, contendo o bicarbonato nesse quitaçato, né? A gente faz borbulhar ali nitrogênio, então esse nitrogênio ele vai arrastar o material que é volatilizado dali. Todo o CO2 que é formado pela reação com ácido sulfúrico, nós adicionamos o ácido sulfúrico, então ele reage com bicarbonato, forma CO2, e esse CO2 é arrastado, obviamente, que vem água nesse meio, então a gente faz passar por um material que vai secar a água, nesse caso aqui é sulfato de cálcio, ele vai absorver toda essa água e vai sair desse sistema então apenas o CO2. E aí a gente pode colocar ali dentro desse tubo aí confinado hidróxido de sódio. A gente sabe que o hidróxido de sódio vai reagir com o CO2 para formar então o carbonato de sódio. E aí a gente mede, né, a massa disso, e aí a gente vai ter, então, por cálculos estequiométricos, a quantidade de CO2 que foi produzido, então, por essa reação com ácido sulfúrico. Bom, então esse tipo de análise ele pode ser feito para diferentes analitos, mas um analito que se utiliza bastante é a determinação de sílica em minério. A gente sabe que a sílica ela reage com o ácido fluorídrico para formar o fluoreto de silício, que é volátil, que passa para a atmosfera. Então, em geral, se faz análise pela pesagem da amostra. Isso pode também ser utilizado, por exemplo, para sedimentos, né, que a gente queira analisar a quantidade de sílica que tem nesse sedimento. Então a gente solubiliza essa amostra, em geral ela é solubilizada com ácido clorídrico, que não vai dissolver a sílica, só vai dissolver os compostos que são solúveis ali na forma de cloreto. A gente filtra e lava esse material, então o que sobra ali é o material que é insolúvel em ácido clorídrico. A gente vai calcinar isso no forno mufla e pesar. Então, o que sobra ali, né, vejam que o papel é queimado, né, o papel de filtro que foi usado nessa filtragem é queimado, é calcinado todo esse material, e o que sobra ali, então, é sílica e outros materiais que não foram solubilizados no ácido clorídrico. Então, a gente agora adiciona o ácido fluorídrico, nesse caso, o nosso cadinho não pode ser um cadinho que se dissolva no ácido fluorídrico, a gente não pode utilizar alguns metais, não pode utilizar cadinho de porcelana, não pode utilizar cadinho de vidro, né? E aí a gente leva esse material para aquecer, e aí a sílica então é perdida, o silício é perdido na forma de fluoreto de silício. Uma vez que esse material perdeu todo esse fluoreto de silício, a gente deixa esfriar num dessecador, pesa, e a diferença de massa entre aquilo que foi calcinado e depois da volatilização é o que se perdeu em silício, né? Com os cálculos estequiométricos, a gente tem então a concentração de sílica naquela amostra. Um outro uso muito comum é a determinação de umidade. Isso é muito feito em alimentos, é feito em tecido animal, é feito em tecido vegetal. Para esse tipo de determinação, é muito comum que já tenhamos balanças que são adaptadas a isso, né? Essa balança ela é composta, além da própria balança comum, como todas as outras, ela tem sobre ela um conjunto de placas que vai aquecer, e ela já ajusta, porque a gente sabe que mudando a temperatura, muda
a passagem de corrente elétrica, o que poderia dar um erro na pesagem por conta de um sinal elétrico diferente. Então, nesse caso, ela já ajusta a essa mudança de temperatura que ela está adicionando, né? Ela vai ajustando essa curva da massa pela temperatura para tirar esse erro aí da mudança de temperatura. E aí, com esse aquecimento, a água vai evaporando e você vai medindo, então, a massa que vai sendo perdida, e no final você tem a quantidade de umidade que tinha ou naquele sedimento, ou no tecido animal, ou no tecido vegetal que você está estudando, ou até mesmo no alimento, né? Bom, um outro método de gravimetria é a chamada eletrodeposição. A eletrodeposição ela é utilizada principalmente com metais, né, com cátions metálicos. Então, aquele analito ele deve ser um cátion metálico e quando a gente adiciona, quando a gente passa uma corrente elétrica pela solução, esse metal, então, ele vai ser reduzido e aí ele passa, então, a se depositar na superfície do eletrodo. Então, essa passagem de corrente elétrica transforma, né, na verdade, aquele cátion em metal zero, e esse metal, então, se deposita na superfície do eletrodo, que em geral é um metal nobre, né, como a platina, por exemplo. Então, nesse esquema, a gente percebe essa eletrodeposição, a gente tem aí um sistema então que a gente passa a corrente elétrica, por diferença de potencial, então os cátions são atraídos para a superfície que está negativa, né, que tem a, a carga positiva, a carga negativa, desculpa, aí o metal é reduzido e a gente tem a deposição desse material sobre a superfície daquele eletrodo. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando a gente quer fazer a cobertura de joias, né, de materiais menos nobres por ouro. Então se utiliza isso não apenas para fins analíticos, mas também é utilizado para fins comerciais, para deposição de ouro na superfície de outros metais, fazendo aí então joias. Bom, a extração com solvente, então, é o último dos métodos que a gente vai falar aqui nessa aula, e ela funciona, né, como o próprio nome diz, a partir de uma diferença de solubilidade do nosso analito na amostra, na solução mãe e em um outro solvente. Então, a gente extrai esse analito da amostra com o solvente que tem uma melhor eficiência na sua solubilização, e aí depois a gente evapora o solvente e mede essa massa, então, numa balança. Então, é muito comum utilizar vidrarias tradicionais, como é o caso desse funil de decantação. Você coloca a sua amostra, por exemplo, uma solução aquosa, você quer retirar, vamos supor, um composto orgânico dessa amostra de água, por exemplo, óleos e graxas, né? Você quer fazer uma análise de óleos e graxas, e aí você pode adicionar, então, um solvente orgânico que vai retirar esses compostos, pode ser aí o ciclohexano, o N-hexano, diclorometano, enfim, uma série de compostos aí que não são miscíveis com a água, vai formar então duas camadas e a gente faz essa transferência do nosso analito da água para o solvente orgânico. Uma grande vantagem das amostras salinas aqui é que quanto maior for a força iônica do meio, menor é a interação de um analito que seja orgânico, que seja apolar, com a nossa amostra aquosa. Então, há uma tendência maior de que esse composto seja, então, transferido para a fase orgânica. E também, se eu tenho pouco sal nessa água, se a água é pouco salina, existe a possibilidade de que alguns compostos que são solúveis na água e também são solúveis no solvente orgânico acabem criando uma emulsão na interface entre a água e o solvente orgânico. Isso gera uma dificuldade de separação, fica um mousse ali naquele meio. Então, às vezes, a gente adiciona, se a água for doce, a gente adiciona cloreto de sódio para poder aumentar a força iônica da nossa amostra e isso melhorar, né, a separação entre a água e o solvente orgânico e também melhorar a eficiência de retirada dos analitos que são apolares. No caso de uma amostra que já é salina, como é o caso da água do mar, então a gente já tem essa vantagem de que a elevada força iônica vai facilitar a solubilização do nosso composto apolar no solvente orgânico, melhorando a separação e evitando a formação de uma emulsão ali na interface. Então, se utiliza para vários fins, eu estou dando aqui como exemplo os óleos essenciais
de plantas que podem ser usados aí em sistemas Soxhlet, que são sistemas de fluxo em batelada, né? Assim, você tem, em vez de utilizar, como no funil de separação, essas bateladas feitas separadamente, e aí a gente aumentar, quanto mais etapas a gente tem no processo de extração, melhor é a eficiência de retirada desses compostos. Se a gente usa um sistema Soxhlet, essas bateladas acontecem de forma meio que contínua, né? Então você tem um aquecimento da sua amostra com o solvente, esse solvente vai evaporando, né? Na verdade, o que a gente costuma fazer é colocar um cartucho nessa região, aqui onde tem o 4 e o 5. Você coloca a sua amostra ali dentro do cartucho e você coloca um solvente aqui nesse balão de fundo redondo, está escrito como 2 aqui. Então, com o aquecimento, esse solvente evapora, passa por essa coluna, encontra esse equipamento de destilação, em que a gente tem um condensador, entra água fria, o nosso solvente vai condensar e vai gotejar em cima da nossa amostra dentro do cartucho. E isso tem um sifão, que é aqui onde a gente vê os números 6 e 7. Quando o volume de solvente chega, né, até a altura aqui do número 6, ele recircula, volta para o balão número 2, volta a se aquecer, volta a evaporar, volta a condensar aqui no condensador, número 9, volta a gotejar dentro do cartucho, vai enchendo esse reservatório de novo até chegar no número 6, e aí é como se fossem várias bateladas acontecendo consecutivamente, aumentando o número de vezes com que a extração é realizada e aumentando a eficiência do processo de separação. Depois a gente vai retirar esse balão aqui, esse balão de fundo redondo, vai levar para uma evaporação e essa massa que sobra é a massa do nosso analito que ficou então no balãozinho, né, no final de tudo. Em geral, a gente precisa fazer uma evaporação com muita delicadeza para que o analito não seja arrastado e não seja perdido durante essa etapa de evaporação. E se o nosso composto pode reagir com o oxigênio e oxidar, a gente às vezes faz essa evaporação numa atmosfera de nitrogênio, então, o próprio arraste do gás nitrogênio vai levando o solvente e o nosso analito vai ficando nas paredes do balão sem sofrer reação, porque não tem oxigênio então nessa atmosfera. Bom, vamos sintetizar então o que nós falamos até aqui, né? A gravimetria é um método bastante eficiente e clássico na quantificação de diferentes tipos de analito. Ela é utilizada como método padrão e por isso, né, muitas vezes ela vai ser usada para confirmar caso a gente tenha uma desconfiança de métodos instrumentais. Os interferentes podem ser facilmente eliminados na grande maioria dos casos, algumas vezes tem alguma dificuldade dada a natureza desse interferente, mas a gente consegue encontrar métodos para eliminar essa interferência. E os elementos que vão ser determinados podem ser feitos tanto de forma direta, onde o composto determinado é analisado exatamente na forma em que ele se apresenta. Eu tenho aquela molécula, por exemplo, no caso da extração por solvente, eu extraio essa molécula, evaporo o solvente, o que sobra é a própria molécula sem nenhuma alteração. Então eu faço uma medida direta. Se eu transformo essa substância em uma outra substância, a gente diz que a gente está usando então a forma indireta, e aí a gente vai determinar essa nova substância que a gente produziu e por estequiometria a gente encontra a quantidade de analito então na amostra original. Bom, qualquer dúvida vocês podem mandar as mensagens ali no ambiente virtual de aprendizagem, vejam as tarefas dessa semana e bons estudos.